Sexta-feira, 5 de dezembro de 2014, está entrando no ar, ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelo portal da Câmara na internet, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir a questão das crianças com altas habilidades, aquilo que até bem pouco tempo atrás era conhecido como crianças superdotadas. Nós vamos discutir a razão para mudança do termo, inclusive, né? E também as questões educacionais. Será que o Brasil está preparado para lidar com essas crianças? Como estão as nossas escolas? Como que os pais podem descobrir se seus filhos, seus sobrinhos são superdotados ou não? São apenas crianças danadas? É aquela coisa de vó que olha, nossa, que menina inteligente. Às vezes é mais do que isso. Quem é que vai saber? Para discutir esse assunto, nós temos aqui duas professoras especialistas nessa questão. A Vera Lúcia Palmeira Pereira, que é professora presidente do Conselho Brasileiro de Superdotação. É isso mesmo, Vera? Não, eu naturalmente sou professora, sim. Sim? E participo do Conselho como segunda integrante. Secretária da diretoria. Exato. Segunda secretária, tá Isso. certo então. Então vou anotar aqui, segunda secretária, para não esquecer mais. Exato, nós temos... TV ao vivo é assim, viu? Professora Suzana Barreira é a nossa presidente. Suzana? Barreira Pérez. Suzana Barreira, pronto, tá. Vou mandar um abraço para ela, né? Okay. Vou mandar um abraço para Suzana, então, que deve estar acompanhando Participação Popular agora. E nós temos aqui também a professora Macaé Maria Evaristo dos Santos, que é secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão no Ministério da Educação. Falei tudo? Tudo. É isso mesmo, né, Macaé? Seu nome é diferente. Você é da cidade de Macaé, do Rio de Janeiro, ou não? Não, eu não sou da cidade de Macaé. É que Macaé é um nome de origem indígena. Indígena. E reza a lenda da minha família que significa céu sem nuvens. Céu sem nuvens. É o céu claro, então é Macaé. Meu pai queria que eu vivesse constantemente assim num dia iluminado. Que bom, espero que esteja hoje num dia iluminado aqui com a gente. Tomara que seja, claro. Seja bem-vindo aqui, Macaé, você também. Então, você viu, nós temos aqui especialistas nessa área e você pode mandar as suas perguntas, os seus comentários, porque é por isso que o programa se chama Participação Popular. Ligue para 0800 619 619, a ligação é gratuita. Você também pode mandar um e-mail para o nosso endereço participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, uma palavra só. Não tem cedilha, não tem tio, né? Meio que do jeito de internet de escrever, participaçãopopular@câmara.leg.br. E se você usa o Twitter na internet, né, a rede social ali das mensagens curtas, você também pode mandar pra gente um tweet com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. É escrito também do mesmo jeito. É tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio, Participação Pop. E aí a gente vai discutir as questões com os nossos convidados. Deixa eu ver se a gente já conseguiu contato com minha amiga Vânia Alves, que está no link. Não, ela ainda não, né? Nós estamos com um probleminha técnico, tá chovendo muito em Brasília agora, nesse instante. Chegou a informação agora há poucos minutos que tem granizo caindo em algumas regiões aqui da cidade, e isso para transmissão ao vivo de televisão, meu amigo, não é brincadeira. Para televisão e rádio, né? Vocês, nossos ouvintes da Rádio Câmara, que estão acompanhando participação nesse horário, saída do trabalho, que estão acompanhando a gente pelo rádio, um grande abraço para vocês. Nós contamos com as suas perguntas também. Antes de começar o nosso programa, vamos mandar aqueles tradicionais abraços para o pessoal que acompanha o Participação Popular, principalmente para o Iruan Simões, o nosso diretor, né? O diretor do programa, que hoje está doente, está acamado. Iruan, força aí, melhora logo, cara. Ricardo Coelho, Ricardinho, técnico da Rádio Câmara, que sempre reclama que eu nunca mando um abraço para ele aqui no Participação. Ricardinho, agora é para você, tá? Ó, tá no coração da galera. Para Juliana Werneck, que trabalha por aqui também no Congresso, ela diz que acompanha sempre o Participação Popular, ela mora no Jardim Botânico, no Distrito Federal. Beijão, Juliana, obrigado pela audiência. A dona Gilce Pinto, mãe do Tadeu, moradora da Asa Sul, no Distrito Federal. Beijão, dona Gilce. Para Ana Clara e João Pedro Farias de Freitas, de Araguari, Minas Gerais, jovens espectadores do Participação, grande abraço aí para vocês, para todo mundo do Triângulo Mineiro, da região ali perto de Araguari. Enfim, um abração para vocês. Um abraço para o Wagner Amoroso Vagite, que mandou pra gente um e-mail, não disse de onde é, mas ele mandou 2 e-mails pra gente essa semana, sugerindo assuntos pro nosso programa. Wagner, abração pra você, obrigado pelas sugestões. No nosso programa da semana passada, do dia 29 de novembro, sobre internet e cidadania, tivemos algumas contribuições que chegaram pra gente, que não puderam ser utilizadas no programa, não deu tempo simplesmente de discutir tudo, mas fica registrado então a participação da Anésia Ferreira Galieta, de Goiânia, Goiás, e do José Gualhardo Álvares dos
Prazeres, de São Luís do Maranhão. Um grande abraço para vocês, obrigado. Espero que estejam com a gente nesta edição do Participação Popular, que está discutindo a questão das crianças com habilidades especiais. Eu estou vendo Vânia Alves aparecendo nas telas aqui do estúdio do Participação Popular. Vânia, você, bem-vinda ao Participação. É a primeira vez que você está na reportagem do programa, né, Vânia? É a terceira vez, Fabrício, porque 2 vezes, quando você tirou férias, eu vim fazer o link. Agora, eu tenho a honra de fazer o programa junto com você. Eu que Fabrício, fico honrado. eu estou no Centro de Ensino Médio Elefante Branco, dentro de uma sala que atende, no que a gente chama de turno inverso, as crianças com habilidade especial para artes. E eu estou do lado da Maria Zuleide Vieira de Souza, que é a professora, que é a orientadora desse Centro de Artes. Maria Zuleide, como é que é esse atendimento? Que idade tem as pessoas que vêm para cá? É criança, adolescente? Isso, a Sala de Recursos de Altas Habilidades em Arte, ela atende crianças a partir de 5 anos a 18 anos, estando em processo de estudo. E todas elas fazem o mesmo tipo de atividade? Dentro da arte tem várias vertentes e aqui cada uma faz o trabalho de acordo com o seu interesse. Bom, então a gente vai mostrar agora um pouco desse trabalho. Eu vou continuar conversando com a Maria Zuleide aqui sobre esse trabalho e o câmera vai mostrar para vocês um pouco do que eles fazem aqui. Olha lá, tem um painel sobre a parede. Maria Zuleide, como é que eles chegam aqui já com um projeto para você? Como é que é essa relação com as crianças com altas habilidades? Não, eles são encaminhados pela família ou pelo professor ou professora do ensino regular ou por amigos e eles vêm porque foi apresentada uma habilidade, né, onde foi diferenciada em relação a outros alunos ali do mesmo ambiente. E quando eles chegam aqui, eles vão trabalhar em cima dessa habilidade que eles apresentaram. E quando eles chegam aqui, as crianças, elas têm uma relação normal, como se elas estivessem na escola normal, ou eles chegam meio ressabiados? Que história é essa de turno inverso? Como é que é? É diferente para eles, até a organização da sala de recursos, a forma como é o atendimento, essa questão de alta habilidade, tudo é muito novo para eles. Bom, esses desenhos que a gente está vendo foram feitos esse ano? Não, tem trabalhos aqui que já tem 2, 3, 4, 5 anos, porque está sempre em processo. Então, não é um trabalho estanque, não é uma coisa fechada. O trabalho está sempre sendo desenvolvido, e é isso que você está vendo, cada um dentro da habilidade que ele tem interesse. E quanto tempo eles passam aqui? Quantas horas do dia? 4 horas, né? 4 horas, no turno contrário do ensino regular. Quantas vezes por semana? Uma vez. E a criança só faz essa atividade artística ou ela tem outras atividades, ela tem outro tipo de atendimento? Sim, geralmente elas têm outros tipos de atendimento. Vem para a sala de recursos, faz o trabalho de arte, faz inglês fora, né, fora da sala, em outras instituições. Eles fazem diversas atividades porque é de acordo assim, com a vontade deles, com aquela habilidade. E essa habilidade ela é ampla. Ela não fica só, né, assim, não é só num quesito, né? Bom, daqui a pouco a gente volta e falando mais sobre o que as crianças fazem no turno inverso. Tá? É com você. Tá certo, Vânia. Valeu aí. Obrigado por trazer a opinião aí da professora Maria Zuleide. Daqui a pouco a gente volta com você, então, que está no Centro de Ensino Elefante Branco de Brasília, que é uma das escolas da cidade com uma classe de estudantes, né, uma classe especial de estudantes com altas habilidades ou superdotação. Aliás, vamos começar o nosso papo discutindo o termo. Eu vou fazer essa pergunta para Vera Lúcia Palmeira Pereira, que é do Conselho Brasileiro de Superdotação. Está mantendo o termo, né, superdotado. Na minha época se chamava superdotado, Vera. Por que agora esse termo altas habilidades? É um termo agora mandatório que tem que substituir ou superdotação, superdotado ainda está valendo? Não, de forma alguma. São sinônimos, né? São palavras que nós utilizamos para detectar essa habilidade superior de alguns alunos que apresentam interesses, rapidez de pensamento, flexibilidade, né? Na hora de propor
soluções alternativas a determinados problemas, jovens que têm uma sensibilidade muito grande, muito intensa. O termo altas habilidades vem somar ao termo que nós já conhecíamos como superdotação. Tanto é que há uma dificuldade muito grande quando alguns até documentos, né, passam a colocar altas habilidades ou superdotação, que é uma situação que nós estamos enfrentando na hora que as pessoas vêm nos buscar em relação a algumas questões relacionadas a essa classe de pessoas, essa situação de comportamento, né? Está sendo obrigada a escrever os dois termos. Às vezes, nós mantivemos os dois termos, sim, porque para nosso entendimento é um entendimento de que altas habilidades e superdotação correspondem, então, parâmetros diferenciados de expressão humana, mas que na expressão da superdotação elas se configuram como similares. Né? Ou seja, são a mesma coisa. A mesma então, coisa. durante o programa, eu posso falar que nós estamos discutindo hoje as crianças superdotadas, não tem problema. Superdotadas ou com altas habilidades de superdotação. Posso falar de qualquer jeito Os dois termos nós estamos falando corretamente. Lhe agradeço por conceder essa liberdade de expressão. Então, Vera Lúcia Palmeira, para você que está acompanhando pela Rádio Câmara, que é a segunda secretária, né, do Conselho Brasileiro de Superdotação. Agora eu vou perguntar para a professora Macaé Evaristo, do MEC, né, do Ministério da Educação, que trabalha com alfabetização, educação continuada, diversidade e inclusão. Esse é o nome da sua secretaria, ou seja, atende muita gente, né, que tem uma necessidade diferenciada de ensino. Seria isso, Macaé? E o que caracteriza as necessidades especificamente das crianças superdotadas? Bom, a CECADI, no âmbito do Ministério da Educação, ela tem, vamos dizer, um objetivo fundamental. Primeiro é a redução das desigualdades educacionais. É uma secretaria, no contexto da educação jovem, porque é uma secretaria que no Ministério ela tem 10 anos. E ela trabalha não só com a inclusão de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, superdotação. Quando a gente está falando de educação continuada, alfabetização, nós estamos trabalhando com a questão das desigualdades educacionais. Essas desigualdades, às vezes, elas são fruto de um processo histórico porque nós temos uma população no Brasil que anteriormente não teve acesso à educação básica. Então, a CECADI trabalha com alfabetização, educação de adultos, trabalha com políticas para a educação escolar indígena, educação escolar quilombola, para o atendimento de políticas de educação para a juventude. Então, o grande foco da Secretaria é a redução das desigualdades educacionais. Principalmente no âmbito social, né? Ou também na questão verdade, vamos dizer, de correção de um processo de negação do direito à educação. Uhum. Então, nós focalizamos aquelas populações que, durante muito tempo, para as políticas educacionais, elas estiveram invisibilizadas. Né? Então, só para dar um exemplo com dados, quando a gente está falando de alunos com altas habilidades, superdotação. Nós tínhamos lá no início, né, do ano 2000, a gente tinha menos de 2.000 matrículas, estudantes com altas habilidades, superdotação identificados. Hoje, a gente avançou muito. Nós temos 12.000. Só que a gente sabe que o nosso desafio é muito maior, porque possivelmente nós temos muito mais crianças e adolescentes com altas habilidades. Eu acho que o que é fundamental e o objetivo da Secretaria é qualificar, é instituir uma política que foi instituída lá em 2003, com a constituição dos primeiros núcleos dentro de secretarias estaduais e municipais de educação. Núcleos para identificar esses estudantes, para assessorar professores das escolas públicas a identificar esses alunos e também construir planos de atendimento para esses estudantes. Que em alguns lugares hoje no Brasil se dá no próprio núcleo, mas quando a gente está falando de altas habilidades, tem uma gama, né, de possibilidades. E é muito importante se estruturar uma rede. Eu acho que hoje a gente tem um ponto que é favorável, e que o contexto do Brasil também está avançando numa ideia de educação integral. Então, quando a gente pensa em educação integral, nós vamos possibilitar muito mais estudantes no nosso país a ter acesso a uma variedade de possibilidades de acesso a conhecimentos diferenciados. Então,
do mesmo jeito que a gente tem um aluno com altas habilidades para artes, a gente vai ter para o esporte, nós vamos ter para física, vamos ter para matemática. A tendência é que o talento dele especial se revele nesse ambiente com mais Então, por informação. exemplo, hoje a gente tem Olimpíadas brasileiras de matemática, Olimpíadas de física, o que tem possibilitado que muitas crianças que anteriormente, né, não estavam identificadas, você comece a fazer esse mapeamento e a construir possibilidades de inserção diferenciada para esse estudante. Eu acho que esse é um aspecto fundamental. Quer dizer, alguns estudantes... E aí eu acho que tem uma questão que é importante também falar para as famílias, é porque às vezes o estudante ele tem uma alta habilidade em física, né? Mas, vamos dizer, emocionalmente... Talvez ele precise também de uma atenção diferenciada. Não é porque uma criança de 8 anos, 10 anos, né, toca piano muito bem que ele deixou de ser criança. Então, pensar numa trajetória educativa que contemple esse desenvolvimento diferenciado dessa criança, eu acho que é bastante importante e é um pouco o foco que a CECADI tem tentado trabalhar, muito fortalecendo esses núcleos e, na verdade, trabalhando com a formação, né? Porque é um tema muito novo também na própria política educacional brasileira. Tá aí a professora Macaé Evaristo, que é do Ministério da Educação. Você que está acompanhando Participação Popular, pode mandar suas perguntas, suas opiniões para a gente. 0800 619 619 é o nosso telefone para ligação gratuita. Nosso e-mail é participaçãopopular@câmara.leg.br e no Twitter você pode mandar uma mensagem com o nosso nome de usuário @participaçãopop. Nós estamos discutindo essa questão das crianças superdotadas, que segundo números do próprio Conselho Brasileiro de Superdotação, no Brasil representam mais ou menos 5% da população, 8 milhões de brasileiros, talvez, né, Vera? Algo em torno disso. Isso. Se nós considerarmos que nós temos 23 mil matrículas iniciais, né, no segundo censo de 2013, pensando nos alunos de pré-escola, ensino fundamental e ensino de educação básica num todo, nós ainda estamos muito distantes do que a gente poderia atender, em torno de 100 mil, né? Nós temos 11 mil hoje atendidos e identificados. Então, precisaríamos avançar até os 100 mil que estão previstos. De 100 mil primeiro, né? Exato. Você tem uma estimativa de 8 milhões de brasileiros. Que existem, né? Mas que, infelizmente, ainda não têm acesso à educação diferenciada. Nas diferentes faixas etárias. Nós Exato. não estamos falando só em idade. Não é só de criança, né? E aí é que eu queria fazer uma pergunta, Vera, para você, que é em cima do que a Vânia mostrou pra gente, que acontece lá no Elefante Branco, e também imaginando aqui que talvez algum pai, algum avô, alguma avó esteja acompanhando o programa agora e esteja pensando também... Meu filho, meu neto de 8 anos de idade também desenha muito bem. Desenha. Será que ele é superdotado? Ou seja, isso é uma característica, ou uma criança que toca piano bem, como você mencionou. Isso define superdotação ou é preciso mais do que isso? Nós temos um indicador, que é uma habilidade superior, como você mesmo mencionou, tocar um instrumento com uma grande facilidade, ter um destaque em uma determinada área. Isso corresponde a uma das possibilidades, né, na indicação de um talento. Mas nós temos uma expressão maior, que é observar o comportamento e o desenvolvimento desse jovem, dessa criança, no que diz respeito não só a uma habilidade superior bem desenvolvida ou expressa, mas também com relação a uma criatividade, né, como que ele exercita esse fazer, se é com uma fluência diferenciada das outras crianças ou dos outros jovens, se tem uma originalidade, se tem uma flexibilidade de pensamento e ainda assim pensar também na motivação, no envolvimento com a tarefa dessa área de interesse que ele se destaca, se realmente isso é paixão, se realmente ele faz com intensidade, né? Essas 3 características são denominadas no nosso conceito de 3 anéis, adotados no Brasil, que é de um pesquisador americano, Joseph Renzulli, um pedagogo, né, um professor, que tem décadas de estudo na área da superdotação. Então, ele diz que não existe, não é que não seja ou que deixe de ser superdotado, mas que existem comportamentos que, de uma forma bem assim, dinâmica, né, e múltipla, elas trazem o perfil da superdotação. Então, ou seja, um conjunto de características, habilidades, né? Criatividade e envolvimento com a tarefa. Então, se nós tivermos a combinação desses 3 fatores, possivelmente, sim, teremos uma pessoa com superdotação. Quais são as três características? Habilidade superior,
alguma acima coisa? da média, né, uma habilidade superior, nós temos a criatividade e o envolvimento com a tarefa. Tá certo. Vera, olha só, quem estiver acompanhando Participação Popular agora pela televisão, vai ver durante o programa, passando aí embaixo, nessa barrinha aqui embaixo, algumas características. A nossa produção separou 24 itens que caracterizam superdotação, que são apontados como sintomas, vamos dizer assim, de que uma criança tem indicadores, né? De que uma criança tem altas habilidades, que tem a superdotação. Mas se você estiver acompanhando pela Rádio Câmara ou quiser saber melhor depois, na página do Participação Popular na internet, no portal da Câmara, também essa lista vai estar lá. O endereço direto é participaçãopopular.câmara.leg.br. É quase igual ao nosso e-mail de contato, só que em vez de ter um arroba, tem um ponto. É participaçãopopular.câmara.leg.br. Essa lista já está na página do programa, segundo a produção me informou agora há pouco. Vamos voltar lá ao Colégio Elefante Branco, onde a Vânia Alves está e nos chamou agora há pouco. Diga, Vânia. Oi, Fabrício. Eu estou aqui com a Valquíria Teodoro. Ela é a fundadora e membro da Associação de Pais, Professores e Alunos e amigos de alunos com altas habilidades. Mas eu queria, a primeira pergunta, a gente que vai conversar um pouco sobre política para atender essa população, mas eu queria perguntar para a Valquíria, ela tem um filho que participa dessa atividade artística que a gente viu na entrada anterior, que é o Augusto César. Como é que você descobriu que o Augusto César era uma criança com altas habilidades? Boa tarde. O Augusto César apresentou, desde a educação infantil, algumas habilidades acima da média, no que tangia a sua criatividade e a sua participação em grupo dentro dos demais integrantes da sua sala. Ele se destacava por meio de uma habilidade de estar envolvendo os demais amigos, estarem colocando em determinadas situações em que eles imediatamente o acompanhavam. A partir daí, eu comecei a estudar um pouco a respeito desse tema, fui fazer uma disciplina no mestrado sobre altas habilidades e superdotação, e aí nós fomos levantando esse conjunto de características, fizemos a avaliação dele e a conclusão foi de que ele era um aluno com altas habilidades e superdotação. Agora, Valquíria, eu queria saber o seguinte, o atendimento para crianças com altas habilidades, elas vêm aqui no horário inverso do horário escolar. Elas são todas da rede pública? Como é que vocês avaliam o atendimento hoje? É suficiente o atendimento que existe hoje? Vocês são do GDF, dentro do GDF? O Distrito Federal se destaca pelo índice de indicação de altas habilidades e superdotação, porque o programa aqui no Distrito Federal de atendimento é pioneiro. Ele vem da década de 1970 e se iniciou dentro da Universidade de Brasília, posteriormente foi para a Escola Parque e depois, a partir de 2005, com a implantação dos NAAIs, também subsidiou o modelo para esse atendimento e teve a expansão dele hoje em 19 salas, em 19 escolas do Distrito Federal. Ele não contempla 100% a necessidade, não. Ainda há realmente uma necessidade maior, porque a demanda cresce à medida em que você consegue identificar com mais facilidade e progressão às altas habilidades dessas crianças. No Distrito Federal, ele sempre pautou pelo atendimento de crianças da rede pública e da rede particular. Em julho de 2014, a associação conseguiu a aprovação da lei que institucionaliza o atendimento a altas habilidades e superdotação no Distrito Federal e contempla 70% das vagas para alunos da rede pública e 30% para alunos da rede particular. Agora, Valquíria, a criança, depois que ela passa a ter essas atividades, passa a ter esse atendimento, existe uma mudança no aproveitamento escolar, uma mudança no comportamento social dela? Sim, via de regra existe porque a criança tem a demanda, a necessidade dela atendida, né? É um conforto que ela tem para aquilo que ela aparenta e que tem que ser preenchido com alguma atividade. Se ela tem esse atendimento adequado
para a habilidade ou a área em que ela apresenta um maior índice de desenvolvimento, é lógico que ela se tranquiliza e ela passa a ter, mesmo dentro do ambiente escolar, uma produção melhor. Agora, a ideia é que a criança consiga, que a criança, o jovem, consiga desenvolver plenamente esse talento. Quer dizer, tem um treinamento específico ou é só um estímulo a ele procurar o seu próprio caminho? Não, não é um treinamento, é um estímulo. São desenvolvidas atividades que enriquecem a sua capacidade e que dão a ela possibilidade de dar vazão a essa habilidade que ela demonstra. Ela pode ter um aproveitamento de 100%, como pode não ter um aproveitamento de 100%. Não é medido dessa maneira. Bom, por enquanto a gente vai ficar por aqui, mas a Valquíria volta para conversar e participar do debate que vocês estão fazendo aí no estúdio. É com você, Fabrício. À vontade, Vânia. Pode trazer a Valquíria na hora que ela quiser falar também. É só dar um toque pra gente aqui que a gente insere vocês na conversa que a gente está tendo aqui no estúdio. Chegou pra gente já uma pergunta por e-mail. Dani Badio, que eu presumo que é de Brasília, não falou de onde era no texto, mas pelo endereço do e-mail dá para presumir que é de Brasília. Com a pergunta: por que o programa Viver Sem Limites não apoiou altas habilidades, superdotação, como as demais necessidades especiais? Eu acho que é uma pergunta para a professora Macaé Evaristo, que é do Ministério da Educação. Esse programa é do governo federal, professora? É um plano do governo federal que é articulação de diferentes ministérios. E na área de educação, na verdade, ele tem uma agenda que atende a todo o público-alvo da educação especial. Então, como a população com altas habilidades, superdotação, faz parte do público-alvo da educação especial, os serviços que estão disponibilizados dentro do Viver Sem Limites também está disponibilizado para essa população. Agora é importante, é importante eu descrever um pouco quais são as ações, porque o Ministério desenvolve ele não faz uma ação direta. Ele tem o programa é uma ação de assistência técnica financeira aos estados e municípios. Quem oferta o serviço é o sistema estadual e o sistema municipal. No plano Viver Sem Limites, nós trabalhamos com aquisição de ônibus acessíveis para aqueles estudantes da rede pública que têm dificuldade de locomoção. Então, aquisição de ônibus com acessibilidade é uma linha que o Ministério da Educação financia para municípios e para estados para atender os seus estudantes. O programa trabalha com equipamento para salas de recurso multifuncional, então também com a montagem nas diferentes escolas de salas de recurso. O programa tem linhas que é um dinheiro direto na escola, o PDDE, é um recurso que vai direto para o orçamento, para a caixa escolar ou para a unidade executora da escola, para que a escola possa fazer obras, pequenas reformas para acessibilidade. Então, ele tem diversas linhas de apoio. Nós sabemos que tem uma demanda vindo de famílias, até no âmbito do encontro, da reunião da associação, essa questão vem sendo tocada pelos coordenadores dos diferentes núcleos, que é a possibilidade de, numa edição do Plano Viver Sem Limites 2, nós estabelecermos linhas, por exemplo, de equipamento específico para os núcleos de altas habilidades de superdotação. E quais seriam esses equipamentos exatamente? O que diferencia a educação para as pessoas com superdotação daquela educação, por exemplo, que a gente até discutiu em uma edição anterior do Participação Popular, a educação para autistas, por exemplo, crianças com Asperger ou autismo, que obviamente, é diferente, mas onde que está a diferença aí na questão do ensino, especificamente? O que a gente orienta os sistemas de ensino é que cada criança e cada estudante, ele precisa de um plano específico. É muito complexo você pensar que do âmbito do governo federal, nós vamos estabelecer o que seriam os equipamentos e as estruturas necessárias para cada uma das crianças com altas habilidades, porque altas habilidades, ela pode ter em qualquer área, né? Várias formas diferentes, né? Os sistemas de ensino, os núcleos de altas habilidades, os professores, primeiro eles têm que aprender a identificar.
Segundo, a gente considera que a gente tem que organizar uma rede. Essa rede ela pode envolver universidades, né? Então, nós estamos num momento que nós aprovamos o Plano Nacional de Educação. Dentro do Plano Nacional de Educação, nós temos a Meta 4, que trata desse aspecto e que apresenta algumas boas alternativas, me parece, como estratégias para a gente, primeiro, ganhar capilaridade e, segundo, dar conta da diversidade do que a gente tem como altas habilidades, né? Uma estratégia, por exemplo, é a possibilidade do Ministério da Educação financiar estudos e pesquisas e mesmo projetos de extensão para as universidades para que possam trabalhar com esses estudantes. Eu acho que esse é um caminho interessante. Porque não é a priori. É claro que eu já conversei muito com o Combrage, né, eles pedem um apoio. Precisamos melhorar a infraestrutura dos núcleos de altas habilidades. Mas essa infraestrutura, vamos dizer, a priori ela é uma estrutura genérica, né? O que a gente tenta fazer e o que é mais, vamos dizer assim, de mais efetividade além do PDDE, né, de acessibilidade, nós temos um PDDE, por exemplo, que é um dinheiro direto na escola, que a comunidade escolar decide quais as áreas de investimento. Nós temos um financiamento para atividades de tempo integral. Então, quando a gente garante que esse aluno ele tem atendimento em tempo integral, você produz um alargamento dos campos de conhecimento. Então, dentro de tempo integral, hoje a gente tem escolas que trabalham com robótica, por exemplo, que não é uma coisa frequente hoje nos nossos currículos escolares. E também não precisa ser só para alunos superdotados, né? São coisas que atingem todos. Que atinge todos e beneficiam e esse aluno pode ser beneficiado. Assim como eu penso que a gente precisa estabelecer outras redes, porque eu vejo nós estamos vendo essa escola, né? E eu penso assim, muitos alunos da área de artes, seria muito interessante se a gente conseguisse, por exemplo, estabelecer parcerias com ateliês, onde esses estudantes pudessem se inserir, né? Já numa idade, na juventude, na adolescência, como aprendiz, junto com o artista, não é? Para que ele pudesse mesmo, acho que, dar vazão a todo esse seu potencial. A rede, na verdade, eu penso assim, a rede é a gente pensar no município e nas cidades como educadoras. Porque se a gente pensar só no aspecto da escola como educadora, para muitos desses estudantes, né, por mais estrutura que a gente tenha dentro de todas as escolas brasileiras e consiga produzir, ainda será muito menor, por exemplo, do que uma cidade pode produzir como experiência educativa. Então, você tem aluno que pode construir uma trajetória vinculada a museus, por exemplo. Se a escola tiver uma boa parceria com uma rede de museus, ela pode ir construindo caminhos diferenciados para esse estudante. Se tiver uma biblioteca boa na cidade, pode uma biblioteca, né? Mas a gente tem que lembrar também que a gente está falando no Brasil de um país com uma diversidade enorme, inclusive em relação aos municípios. Então, sim, o nosso diferenças gritantes. Eu pensar em Brasília, tranquila, a nossa grande questão lá na Secadi é pensar em 4 mil municípios brasileiros que têm menos de 20 mil habitantes. E, às vezes, não tem uma biblioteca. Mal tem escola, vai ter biblioteca. Então, a gente trabalhar também numa concepção de que a gente precisa fortalecer algumas áreas, outras áreas das políticas públicas, e que a gente está falando de uma rede, né, de uma rede educativa, de uma rede de proteção integral, é importante. Não só para essa pessoa que tem altas habilidades de superdotação, para todos. Para todos. Né? Porque quando o Combrage dá esse número, eu falo assim, bom, mas de 8 milhões de... essas pessoas, elas estão no nosso país, né? E elas estão se desenvolvendo, com os núcleos ou sem os núcleos. Porque as pessoas vão buscando, né? Vão criando alternativas, vão construindo alternativas também. Eu acho que é um desafio enorme, mas a gente precisa pensar que... eu acho que a grande questão é garantir para os estudantes da rede pública uma possibilidade de múltiplas experiências. Experimentação em campos diferentes. Porque a criança pode ter uma habilidade, um estudante, que a gente nem sonha, né? Porque ela nunca teve acesso Porque ela àquilo, nunca né? teve acesso. Então, a possibilidade de experimentar é que garante isso. E acho que o caminho é a educação integral. Bom, a gente tem aqui, a direção do programa está me informando que nós temos um contato por telefone já com a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins. Deputada, está ouvindo a gente?
Alô, boa tarde, estou sim. Ô, deputada, bem-vinda ao Participação Popular, mais uma vez. E, bom, a gente está aqui discutindo essa questão das crianças com altas habilidades, das crianças superdotadas, não só crianças, jovens, adultos também. E uma série de questões foram levantadas agora pela secretária do Ministério da Educação, né, a professora... Macaé Evaristo, né? Ela acabou de tocar algumas questões de que não se trata apenas de fazer programas especiais para alunos superdotados, mas questões que seriam benéficas para todos os alunos poderiam facilitar a descoberta de superdotados. De que forma que o Congresso pode ajudar nessa questão, deputada? A senhora que é professora também, parece que tem muita coisa que o Congresso poderia fazer. E por que ainda não fez? Isso que eu queria passar. Olha, na verdade, eu ouvi o que a secretária Macaé estava colocando. Eu acho que é perfeita essa questão da grande diversidade, dos diferentes espaços que podem ter ação complementar à escola, e isso precisa não só para o aluno que tem altas habilidades, que pode ser estimulado. Eu acho que, de maneira geral, a escola brasileira, ela está muito organizada para atender quem tem dificuldade, e pouco para quem pode ter e precisa ter olhares diferenciados, inclusive para o desenvolvimento. Na verdade, o próprio plano, ele abre algumas possibilidades, e, na minha opinião, não se trata de uma questão de legislação, mas muito mais e aí eu acho que é preciso ter política pública, sim. Há algum tempo atrás, nós sequer tínhamos o atendimento a aquele aluno que precisava de um olhar pelas suas dificuldades. Nós estamos falando agora, e quando eu fui secretária, nós começamos um trabalho para altas habilidades. Infelizmente, essas crianças, nas nossas escolas, elas ficam isoladas, são esquecidas. Então, assim, eu acredito que tem a ver com a questão de política pública, de financiamento. O Brasil, principalmente a maioria das nossas cidades, tem uma carência desses espaços diferenciados e alternativos. E eu acho que a própria formação do professor. O professor ainda normalmente ele trabalha como se todo mundo, normalmente não, em virtude das dificuldades, como se todas as crianças aprendessem da mesma forma, né? Então, eu acho que é uma questão de formação, e entendo que a própria construção do plano e as perspectivas de nova forma de formação, a questão da base nacional comum, tudo isso vai provocar até porque não vai vir naturalmente, mas vai provocar e dar espaço para que possa surgir. O Brasil precisa avançar muito em termos de política pública nesse olhar diferenciado, para trabalhar as altas habilidades, para ter um olhar para o aluno diferente que nós temos. Deputada, eu vou pedir para a senhora aguardar só um minutinho, porque a Vânia Alves está chamando a gente lá do Colégio Elefante Branco e a gente vai passar a palavra para ela. Diga, Vânia. É que a Valquíria Teodoro, que é da Associação de Pais de Crianças com Altas Habilidades, queria participar aí do debate. O que você quer falar, Valquíria? Professora Macaé, parte de sua fala já foi um compromisso na audiência pública realizada pela APAS-DF em maio de 2013. E, no entanto, nenhuma das ações que a senhora fala agora foram contempladas. A exemplo, por exemplo, do censo escolar, onde houve um compromisso em que a senhora classificou esta ação como balizador de ações políticas e que procederia um diálogo com o INEP, secretarias, gestores escolares, para se fazer uma releitura do caderno de lançamento do censo escolar, que foi um dos pontos que nós avaliamos ser necessário. Em março de 2014, nós fazemos um monitoramento disso, verificamos junto ao INEP e nenhuma ação havia sido tomada. No entanto, a APAS-DF entrou com um ofício junto ao INEP, realizamos uma reunião com a presidência do INEP, posteriormente com a diretoria do Censo Escolar /Educacenso, e aí sim conseguimos efetuar as mudanças necessárias para este procedimento no que diz respeito à coleta de dados com relação aos indicadores de alunos superdotados no Distrito Federal e no Brasil, porque a senhora sabe muito bem que esse índice impacta tanto financeiramente quanto na possibilidade de se criar políticas públicas. Macaé pode responder rapidamente. Essa intervenção, eu gostaria de saber o que a secretária vai falar.
Professora Macaé, uma resposta aí, se puder ser rápida, melhor isso. Olha, Valquíria, eu não sei se você está falando sobre a questão da dupla matrícula, mas nós temos esse dado e o INEP acolheu. Você mesmo está dizendo que o Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, acolheu o pleito. E é o INEP mesmo que tem que fazer isso, porque é ele que coordena o censo. Mas nós estamos desenvolvendo algumas ações. Eu acho que nós estamos ampliando a educação integral, e aí eu acho que a gente precisa olhar o conjunto das políticas. Educação integral nós estamos ampliando. Hoje nós temos mais de 50 mil escolas que já têm alunos em atendimento em tempo integral, com diferentes atividades. Um combinado que nós fizemos, inclusive eu fiz com você, era que nós instituiríamos, dentro do plano de ações articuladas, linhas de financiamento para equipamento dos núcleos de altas habilidades e superdotação. O PAR, ele vai ser todo reestruturado agora, a partir do próximo ano, e essa é uma demanda que está colocada para a gente ter uma linha específica. Esse foi um combinado não só com vocês, mas também com o Combrage, que na reestruturação do PAR nós teríamos uma linha para apoiar estados e municípios para uma melhor estruturação. A gente falou disso na questão passada. Então, assim, eu acho que a gente precisa talvez aproximar mais, porque... para a gente conversar. Eu acho que esse ano ele foi um ano complexo, né? Mais difícil, a gente não teve muito encontro, mas a Secadia está sempre aberta para esse diálogo. Tanto é que apoiamos o encontro do Combrage, financiamos a participação de todos os coordenadores dos núcleos de altas habilidades, solicitamos a todos os secretários de Estado de Educação que garantisse a participação dos gestores das políticas de educação especial na perspectiva inclusiva dentro desse seminário. E nesse seminário tivemos reuniões específicas para tratar desse tema e de como a gente pode avançar nessa temática no âmbito das políticas. A deputada falou que a gente precisa, né, avançar, que a gente precisa de financiamento, e acho que a nossa grande meta é fazer com que essa questão ela seja tratada no âmbito dos planos municipais e planos estaduais de educação que serão efetivados a partir do próximo ano. Nós homologamos o plano nacional, mas estados e municípios têm uma tarefa de fazer esse plano. E, na verdade, esse atendimento ele precisa do apoio do Ministério da Educação, mas é uma agenda muito importante para o gestor do sistema de ensino, porque é ele quem identifica, ele é que sabe quantos estudantes tem na sua rede e que tipo de serviço será necessário. A própria LDB direciona essas responsabilidades para os estados e municípios. Porque a gente pode identificar no censo altas habilidades. Nós sabíamos que a gente tinha 2 mil e hoje a gente tem 12 mil, estava sendo mapeado. Mas não na intensidade que a gente gostaria. Porque nós podemos ter o campo no censo e a escola não informar. O nosso desafio é formar os professores para que essa identificação seja feita, mas mais do que isso, construir uma rede, né? A rede é fortalecer o NAS? É fortalecer o NAS, mas é porque o NAS precisa ajudar a mapear essa rede de educação integral, interferir no município na construção dessa rede de atendimento. Porque não adianta só você ter muitos núcleos ou muitas salas específicas de atendimento. Mas é muito pouco provável que você consiga ter muitas de uma única área. Mas né? nós temos que considerar, só um minuto. Diga, Vera, diga, rapidinho. Temos que considerar uma questão importante. Os núcleos de atendimento e altas habilidades e superdotação são polos dentro dos estados, certo? Dessas políticas públicas e de atendimento e formação de professores. E, atualmente, esses núcleos de atendimento eles não estão tendo o alcance que tem digamos assim, a possibilidade de ocorrer. Então, muitos dos NAS, eles têm uma dificuldade em relação à logística, à dificuldade de financiamento e até mesmo das questões das políticas estaduais e municipais. Eu acho que talvez seja o momento, Macaé, de nós procedermos uma repactuação, uma sugestão que até foi apontada dentro do encontro dos núcleos de atendimento, junto com os estados e os municípios, né? No sentido de que aquelas recomendações e aquelas ações, né, que deveriam ter sido contempladas ao longo da criação dos núcleos e do atendimento que está sendo oferecido nos estados possam ser novamente reorganizados e, digamos assim, eu gostaria de usar uma palavra... Fica à vontade. No sentido de estar de uma forma mais insistente, de uma forma mais proativa, de um novo compromisso
em decorrência de novas legislações que temos em relação ao tempo de oferta desses núcleos. Há 10 anos atrás foram a implantação desses núcleos. Então, eu acho que Coisa recente, né? ao longo do caminho, é recente, mas não tão recente assim, um compromisso firmado há 10 anos dentro de uma política de tantas diferenças e tantas mudanças que ocorrem dentro da política nacional. Tempo do plano nacional, né? A gente então, estava na nós vigência de um precisamos, plano, agora nós vamos fazer próximo. uma nova repactuação. Então, eu acho que uma nova repactuação seria importante. Para a gente resumir a conversa, eu tenho que retomar aqui com a deputada professora Dorinha Seabra. Está com a gente ainda, né, deputada? Sim, lógico, acompanhando o debate. Eu queria perguntar para a senhora um outro aspecto, variar um pouquinho aqui da discussão, mas também sobre algumas questões legais. Foi um assunto que a discussão da produção do programa, antes que a gente fez uma reunião, surgiu esse questionamento, que às vezes parece que é um pouco complicado para a própria pessoa que é superdotada, que tem uma habilidade. Parece que é um pouco complicado viver aqui no Brasil, talvez porque uma criança que tem um talento já assim destacado antes dos 14 anos, ela não vai poder trabalhar na área porque a lei brasileira não deixa. O acesso direto para a universidade, por exemplo, também de um jovem, se sair direto da escola, do ensino fundamental para a universidade, também não é uma coisa muito trivial. Seria possível criar exceções na legislação para esse tipo de pessoas ou seria uma diferenciação desnecessária? Não, eu entendo que, embora não seja muito comum, até por ser novo ainda, esse próprio olhar, e acompanhando um pouco a fala da Macaé, eu acho que ela tem uma certa razão, porque as políticas públicas são implementadas pelos estados e municípios, e é preciso que os estados se comprometam, porque às vezes o estado tem a responsabilidade, mas ele não coloca, não dá a importância devida para o atendimento à área. Concordo que vários núcleos estão sucateados ou inclusive sem financiamento, não é prioridade, mas acho que a legislação ela já dá algumas aberturas. A nossa LDB, ela tem, eu entendo que ela é bastante avançada. Ela permite avaliação, exames. Eu acho que é mais difícil, às vezes, a escola ter essa sensibilidade. Muitas vezes esse aluno, ele não é bem acolhido na escola. Ele não se encaixa na turma e ele não é bem acolhido. Às vezes ele é tido até como um aluno problema, porque pela falta, às vezes, de preparo, do olhar do próprio professor ou do espaço da escola. Porque essa escola, para acolher, ela não pode ser uma escola nas regras que nós temos hoje. Né? Essa escola em que o professor tem 30, 40 alunos, ele não tem condição, ela não tem espaço para ter outras atividades diferenciadas. Eu acho que esse olhar na construção dos planos e aí reforça a necessidade de incentivo e de política nacional para que a escola tenha também esse espaço, né, repito, para o atendimento daquele que pode ir além. Porque entendo que na área do atendimento àquele que tem deficiências, nós já avançamos, embora ainda tenhamos muito que avançar. Mas esse que pode ir além, o olhar do professor muitas vezes não está desperto para avaliar, a própria escola tem suas limitações, o Estado, o município também, não tem outros espaços alternativos, porque quando a gente fala que a escola pode promover, sair dos seus muros, levar essas crianças e jovens para outros lugares. Isso não acontece porque em muitas cidades nós não temos esses espaços alternativos para que a escola possa sair dos seus muros, né? Agora, eu acho que é muito mais você poder romper. Eu, por exemplo, sou relatora de um projeto de educação domiciliar. A gente enfrenta um monte de resistência. Na semana nós íamos votar, não sei se nós vamos conseguir votar, porque nós temos um excesso de escolarização. As pessoas acham que só no espaço escola que pode acontecer a educação, e não é verdade. Existe, você precisa acompanhar, monitorar, mas pode ter outros espaços. Então, assim, eu entendo que do ponto de vista da legislação, sim, acho que já existe espaços, mas existe ainda muito preconceito. Aquela coisa preconcebida, entendendo que o espaço tradicional só que sem esse olhar para essas possibilidades diferenciadas. Tá certo. Deputada professora Dorinha Seabra, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, deputada. Grande abraço aí para a senhora. E para todo mundo de Palmas também, em Tocantins, que está acompanhando Participação Popular. Chegaram algumas mensagens para a gente pelo 0800 619 619
Enel ou Enel, não sei, não veio acentuado. Enel Vila da Nóbrega, de Corumbá, Mato Grosso do Sul, comentou: o governo deveria dar mais atenção aos alunos superdotados, oferecendo bolsas de estudo. A sugestão, né? A gente está discutindo algumas ações aqui agora. Obrigado aí, Enel. O nosso amigo Carlos Jean Pereira Gonzaga, de São Gonçalo do Piauí, que está sempre com participação popular, ele faz um questionamento aqui também. As pessoas dizem que eu sou muito inteligente. Eu estudei até a 8ª série. Como que eu posso desenvolver o meu talento plenamente? Daqui a pouco a gente vai chegar ali, mas só para não perder o fio da meada, que tem mais gente comentando, a Maria das Graças da Costa Gonçalves, de Valença, do Rio de Janeiro, mandou para a gente também pelo 0800 61969 um comentário. É necessário descobrir também qual aluno tem habilidades para desenvolver a violência. Ele sendo tratado na adolescência, isso poderá ser revertido. Tá aí uma outra questão. A Vânia Alves estava chamando a gente, né, lá do Colégio Elefante Branco. Diga, Vânia. Pois é, Fabrício, você estava falando em profissionalização e eu estou do lado da Lutiele Alves Lopes, de 15 anos, que é estudante do Colégio Militar aqui de Brasília, mas já é uma estilista. Ela fez uma coleção toda e a gente vai ver um desfile criado pela Lutiele. Lutiele, você sempre pensou em ser estilista? Na verdade, não. No início, o meu projeto era um mangá, que é um quadrinho japonês, e posteriormente a gente decidiu fazer um desfile com as roupas do mangá. Mas aí finalizou que o projeto virou só o desfile. Mas quando você veio para cá, você não veio para fazer o projeto de artes, né? Não, eu fazia o projeto de português na UPS, só que aí, como a minha irmã entrou para fazer o de artes, eu resolvi que também queria fazer, porque eu sempre gostei muito de desenhar. Quer dizer, ainda tem mais alguma coisa que você acha que esse projeto pode trazer para você? Eu não sei, mas eu gostaria de depois, posteriormente, realizar um mangá. Lutiele, explica para a gente está vendo o seu desfile, fala um pouco dele para a gente. Ele foi muito legal, porque abrangeu os alunos de todos os dias da semana, pessoas que eu mal tinha um convívio com elas. E todas colaboraram, sabe? Os pais resolveram ajudar na participação, fizeram as roupas. E foi muito legal. E agora, para o futuro, o que você quer ser quando crescer? Eu pretendo virar engenheira química. Quer dizer, estilista só por enquanto, só para se divertir na aula de artes? Sim. Bom, a gente vai continuar vendo um pouquinho aqui do desfile. Lutiele, agora, isso era inspirado num quadrinho? Não, inicialmente seria. Mas depois que a gente resolveu tirar os quadrinhos, as roupas foram totalmente inspiradas na minha cabeça, sem nenhum motivo. Quer dizer, você pode falar um pouco das tendências? A gente está vendo que é roupa jovem, né? Sim. São roupas imaginadas como se eu fosse usar, basicamente. Bom, a gente fica por aqui e eu devolvo para você, Fabrício. Valeu, Vânia, obrigado. Interessante o caso da Lutiele, né? A gente estava vendo as várias modelos aí com os vestidos, né? Nós da televisão, né? Obviamente, o pessoal que está acompanhando pelo rádio não pôde ver, mas é interessante que ela não vê isso, né, Vera, como uma profissão para o futuro. Ela quer ser engenheira química. Esse tipo de direcionamento assim faz falta? Você acha que talvez seria um talento que poderia ser melhor aproveitado se houvesse um preparo maior, talvez, para direcionar esse talento, no caso de uma pessoa com altas habilidades? Nós estamos vendo aí um exemplo de uma menina, de uma jovem com algumas habilidades, né? E com interesses. Então, eu acho que mais importante nessa descoberta de um talento ou de uma expressão de desenvolvimento superior é exatamente esse autoconhecimento. Saber quem eu sou, saber quais são as minhas habilidades, quais são as minhas aptidões e competências, quais são os meus interesses. Muitos jovens, muitas crianças, até mesmo muitos adultos desconhecem. Quando a gente pergunta assim, e aí, qual que é a sua aptidade, sua competência, o que você faz bem? O que você quer fazer da vida? Perguntar isso para o jovem é difícil, né? O que você mais gosta, o que você gostaria de fazer? Ou então, o que você faz muito bem, que você tem um destaque superior? Então, isso é uma coisa que a gente precisa também desenvolver com os nossos alunos, independente de ser um aluno de altas habilidades
habilidades ou não. Uma outra questão que me chama a atenção é que a gente tem alguns alunos que se expressam em várias áreas. Eles são acadêmicos, eles podem ser criativos, eles podem ser talentosos em artes, em cênicas, musicais ou não. Então, o programa de atendimento ele deve passar a versar sobre essas áreas e promover estímulos para que esse aluno, esse jovem se descubra, né? Eu tive alunos, por exemplo, na época que eu estava aula, que eram alunos que desenvolviam muito bem a questão da tecnologia, faziam programas de computador, nós tínhamos um programa de estímulo à tecnologia com parceria com a UNB, como hobby, tocava piano, se descobriu-se um grande musicista, fez a formação profissional no piano e no final das contas encontrei com ele na Universidade de Brasília. Falei, e aí, tecnologia, música, para onde caminhamos? Serviço social. Então, olha, diante de tudo isso, nós temos, assim, jovens que têm caminhos diferenciados e eles estão nessa busca dessa identidade. E eu falei, mas por que serviço social, né? Ele falou assim, olha, com serviço social eu posso trabalhar a tecnologia porque eu já tenho uma ONG numa cidade administrativa do Distrito Federal carente. Estou desenvolvendo um projeto de resgate dessas pessoas com o uso da tecnologia. E com o piano, eu faço as minhas apresentações e consigo verbos para montar os meus projetos pessoais. Então, ele deu um jeitinho de fazer o que usou gostava. Tudo que gostava. Então, Foi assim, muito inteligente, realmente. Realmente. Então, assim, nós temos que estar atento a essas necessidades. Às vezes, pensando que uma escola é suficiente, não é. Mas um espaço onde eles possam se encontrar e se identificar é muito importante. Então, os serviços, tanto de atendimento diferenciado quanto as parcerias, em todas as ações, elas são muito necessárias. Nós não podemos focar só numa oferta. Professoras, muito obrigado pela participação. Você que acompanhou essa edição do Participação Popular também, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.